15 Mar 2022 Cor litúrgica. Roxo, segunda semana da Quaresma, terça-feira, primeira leitura. Is 1, 10, 16, 20. Leitura do livro do profeta Isaías. 10 Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. 16 Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. 17 Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. 18 Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. 19 Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. 20 Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 49, a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste às costas as palavras dos meus lábios. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho, MT 23, 1, 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: 2 Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. 3 Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. 4 Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. 5 Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. 6 Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. 7 Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. 8 Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. 9 Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. 10 Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. 11 Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. 12 Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Permita que o movimento da conversão aconteça em seu interior. 15 de março de 2022. Essa é uma das exortações que Jesus faz aos seus discípulos e a todos nós, do perigo da exterioridade. Uma exterioridade que não leva em conta o mais importante, que é o que vem de dentro, o que vem do coração. E esse movimento quaresmal, a preparação para celebrar a Páscoa do Senhor,
precisa nos colocar no movimento da interioridade, porque Jesus estava circundado, estava cercado de pessoas que davam prioridade para a exterioridade, para a prática externa da lei. Bom, é sempre moda estar e dizer o justo e fazer o errado, é uma praga que ronda os nossos corações, e precisamos estar muito atentos a isso. Muitas vezes, é fácil dizer aquilo que é justo, mas praticar aquilo que está contra os valores do Evangelho é uma luta de cada um de nós, para todos nós cristãos. Precisamos, em primeiro lugar, deixar que o movimento da conversão aconteça em nós. O trabalho, hoje, que mais dá emprego são os especialistas na vida alheia. Muitas vezes, temos essa tendência de colocar os olhos no caminho, numa busca de santidade do outro, mas nos esquecemos do mais importante, que é a nossa conversão pessoal. Por isso esse trabalho, esse exercício nosso, interior, de olhar para as nossas ações, de questionar as nossas atitudes. Esse tempo quaresmal é propício para isso. Como a lei de Deus, escrita no meu coração, está produzindo frutos. Quais são os sinais na minha vida, da minha adesão a Jesus Cristo e aos valores do Evangelho? A minha conversão vai marcar também o início da conversão do outro. Dentro do nosso ambiente familiar, do ambiente de trabalho, precisamos, em primeiro lugar, deixar que o movimento da conversão aconteça em nós. É claro que, na vivência do Evangelho, vão existir momentos de necessidade de anúncio, de exortação, mas isso é posterior a esse movimento interior tão necessário aos nossos corações. O que Jesus quer realizar neste Evangelho de hoje, a partir de nós, é a cura da doença da hipocrisia, a cura daquilo que está em nossos corações e, muitas vezes, nos adoece, de viver divididos entre a verdade de nós mesmos e aquelas malditas máscaras que nós colocamos. Não estou falando só da vida espiritual, mas de todas as realidades da nossa vida. Muitas vezes, nós nos revestimos de máscaras. Este tempo quaresmal quer nos ajudar a tocar na nossa verdade, porque um dos defeitos com o qual Jesus mais se confrontava nos seus discípulos era o problema e o mal da hipocrisia. Então, peçamos ao Senhor que Ele nos livre desse mal, que Ele cure o nosso coração e nos faça experimentar profundamente a nossa verdade, e que, na força da sua graça, nós a transformemos. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 15 São Clemente Maria Hofbauer, eremita, sacerdote e segundo fundador dos Redentoristas, Congregação do Santíssimo Redentor, 1751-1820. Nascimento: São Clemente Maria Hofbauer nasceu, em 1751, em Taslitz, na República Tcheca. Seus pais tiveram 12 filhos, ele foi o 9º filho dessa família muito simples e pobre. Somente recebeu o nome de Clemente quando se tornou eremita. Porém, seu nome de batismo era João. Desde cedo um trabalhador, padroeiro dos padeiros após a morte de seu pai, teve que aprender um ofício. Não tinha condições de continuar os estudos de latim que iniciou na casa paroquial até os 14 anos de idade. Foi assim enviado então para uma padaria, em 1770, em um mosteiro. Atuando como padeiro, conheceu 2 senhoras em Viena, que se ofereceram para pagar os seus estudos, pois ele não tinha condições para isso. Vocação: em 1771, viajou a Tivoli, para que ali se tornasse eremita, pedindo ao bispo local para assim vestir o hábito. A partir daí, tomou o nome de Clemente Maria. Como eremita, mantinha, em sua vida, a oração e o trabalho sempre muito unidos. Vivendo pouco tempo como eremita,
precisou voltar a seu ofício de padeiro. Com a ajuda das duas distintas senhoras, concluiu os estudos de filosofia. Não via ser esse o caminho que Deus queria para ele. Em 1784, Clemente e um amigo fizeram uma peregrinação à Itália e, logo após, decidiram entrar para a vida religiosa. Pouco tempo depois, foram aceitos no noviciado redentorista de São Julião em Roma. No ano seguinte, ele e o amigo professaram seus votos de pobreza, castidade e obediência, no dia de São José em 19 de março. Poucos dias depois, tornou-se sacerdote. Profunda oração desde criança, sua oração favorita era o Santo Rosário, o qual rezava em família e carregou consigo até o fim de sua vida. Haja vista que também abençoava muitos terços. Dizia sempre que por esta devoção conseguia tudo o que pedia a Deus, chamando-o de sua biblioteca. Nutria assim uma profunda intimidade com Nossa Senhora. Era um homem que, literalmente, batia à porta do sacrário. Fazia esta prática nos seus momentos de adoração para que, em seu coração, crescesse uma confiança inabalável em Jesus e sua amizade com ele, aumentando assim o seu zelo missionário e dizendo para Jesus que estava ali com ele. Seu apostolado foi o primeiro redentorista fora da Itália. Mas não podendo exercer sua missão na Áustria, foi enviado para Varsóvia, na Polônia, onde viveu sua missão junto aos pobres órfãos, dando-lhes abrigo e instrução na fé. Assim, o número de rapazes cresceu muito até abrirem o refúgio Menino Jesus para abrigá-los. Seu apostolado crescia cada vez mais junto aos irmãos redentoristas, criando o que chamavam de missão perpétua. Ali atendiam confissões a qualquer hora do dia ou da noite, além de realizarem sermões em alemão e polonês todos os dias. Foram perseguidos por todos os lados, tanto na política quanto pelo povo e até na igreja local, chegando a ser impedidos de realizar sermões e atender confissões, a ponto de ficarem presos e, por fim, expulsos do país. Os últimos dias voltou para Viena, na Áustria, onde viveu até sua morte no dia 15 de março no ano de 1820. Até o fim da sua vida atendia os doentes naquele período conturbado de guerras, fazia sermões com enorme sabedoria, e sua fama de santidade crescia evidentemente na cidade, onde, no fim da vida, conseguiu ver a permissão da instalação dos redentoristas na Áustria mesmo com muitas perseguições. A minha oração, Jesus, que concedestes a este teu amigo São Clemente Maria, tamanho amor por ti e zelo missionário, infundi em nossos corações essa mesma disposição para buscar e anunciar o reino de Deus nesta terra. Dai-nos um profundo desejo pela oração e amor especial pela Santíssima Virgem Maria, para que assim um dia possamos adentrar na glória eterna. Amém. São Clemente Maria Hofbauer, rogai por nós.